É, Boa noite a todas vocês, sejam muito bem-vindas. Essa é a nossa primeira aula dessa série de estudo das mulheres, das grandes mulheres da nossa fé católica, começando hoje com Edith Stein. Eu vou compartilhar a tela para a gente dar início efetivamente. Só um minuto. Compartilhar. Já estou compartilhando, né? Bom, então, como vocês receberam na divulgação, a nossa primeira aula, ela está intitulada Alma Feminina, Missão, Natureza e Graça, segundo Edith Stein. Mas como eu tenho aqui várias pessoas, né, que são pessoas que não me conhecem ainda, vou me apresentar. Então, meu nome é Ubiana, eu sou terapeuta da alma feminina e esse lugar, né, que eu me encontro hoje, ele é proveniente de alguns princípios que eu tenho assim muita convicção e que hoje eu desejo partilhar com vocês. Então eu acredito que essa terapia da alma feminina ela acontece quando nós temos essa maior conexão com o espiritual, quando nós nos dedicamos algum tempo, né, e priorizamos de alguma forma esse cultivo da vida interior e nos abrimos a aprender com os exemplos de seres humanos, no caso, né, são as mulheres que nós vamos aprender, que foram exemplos do amor genuíno e da fé inabalável. E por que a Igreja Católica? Bom, eu sou católica desde o nascimento, nasci em família católica, na adolescência e juventude eu aprofundo um pouco mais na fé, vivendo não só a espiritualidade, né, nas orações, no convívio, né, nesse relacionamento com Deus, no convívio na igreja, mas também voltada para o estudo das verdades da fé. Então, nós sabemos, né, que a Igreja Católica ela tem uma gama de vários seres humanos que são exemplos de amor e de fé, considerados santos, né, que têm sua vida estudada, documentada, né, registrada, e que serve como luzeiro mesmo, né, serve como inspiração e como luzeiro para nos apontar esse caminho, né, de viver com essa alma amadurecida, com essa alma mais conectada com Deus, né? Que no final, quem faz a terapia, né? Quem nos forma e nos forja é Deus, né? Sempre. Além disso, eu sou mãe, esposa, professora, atuo na área da educação há 15 anos, tenho um doutorado na área de ciências biológicas, e esse momento ele surge inicialmente como uma necessidade minha, de unir minha rotina, minha espiritualidade e os estudos, né? Mas vivendo isso, né, comigo mesma, eu percebo a necessidade de expandir, de compartilhar esse aprendizado, né, ou esse momento mesmo de crescimento com outras pessoas. E escolho as mulheres porque, né, pelo fato de eu ser mulher, e pelo fato de eu conviver muito com mulher, e pelo fato do universo feminino ser realmente um ambiente onde eu, né, conheço muito as demandas, as dores, as necessidades, e vejo também a grande necessidade que nós temos de seres mais fortes, né, de termos mais firmes essa conexão com Deus. Bom, então, qual que é o objetivo desse processo terapêutico, né, da alma? O objetivo final é que nós possamos encontrar paz interior, a tão sonhada paz interior, com os ensinamentos de grandes santas da fé católica, tá? E aí, gente, os frutos dessa paz interior, eles são vários, né? Mas alguns que a gente pode citar que são muito relevantes, né, para a nossa vida, é a reconexão com Deus, o sentido da vida, né? Muitas vezes a gente se pega perguntando, né? Por que a vida é tão dura, né? Por que Deus permite isso, né? Por que o fulano de tal tem uma vida, né? Tão melhor que a minha?
mas nós sabemos que tudo tem um sentido debaixo da terra, como se diz, abaixo da terra, né? Deus sabe de todas as coisas, então é Ele mesmo, Ele próprio, que pode nos indicar esse sentido. E aí ter essa vida com mais propósito, né? Uma vez que nós estamos é, mais cientes, né, das verdades da fé, mais cientes da importância, né, e do convívio mesmo, né, de buscar diariamente essa espiritualidade é, mais fortalecida, a gente encontra o propósito. E eu acredito muito que, tendo contato com a fortaleza da fé dessas mulheres, nós vamos poder meio que absorver de alguma forma, nem que seja de forma inspiradora, né, inicialmente, essa fortaleza da fé delas. Então, naquele momento que elas passam por algum tipo de dificuldade, muito parecida com as nossas, e elas conseguem vencer, né, com a força da graça e também, né, da atitude delas, esse momento, né, ou essa forma de como vencer pode nos ser também o caminho para que nós vençamos também os nossos desafios e dificuldades. Bom, e como se dará então essa jornada, né? Como eu disse, essa aqui é a primeira aula desse momento, né, que eu venho, convido todas as mulheres, né, a participarem, para que nós possamos nos encontrar com mais frequência para fazer esse momento de estudo, de entendimento das verdades da fé, tá? À luz dessas mulheres da fé católica. Então, como que vai se dar essa jornada? A minha ideia é trabalhar com vocês, né, durante 6 meses, e eu escolhi 6 mulheres da fé católica, então vão ser abordados, né, a vida, a história, os ensinamentos dessas 6 mulheres, uma por mês. Então, no mês de março, Edith Stein; mês de abril, Teresinha do Menino Jesus; mês de maio, Teresa de Ávila; junho, Hildegarda de Bingen; julho, Catarina de Sena; e agosto, Santa Giana. E como que né, qual foi o critério que eu utilizei para poder fazer a escolha dessas mulheres? Bom, 4 delas, que é a Teresinha do Menino Jesus, Teresa de Ávila, Hildegarda e Catarina de Sena, são santas doutoras da igreja. Então, na igreja, nós temos 36 santos que são doutores. Temos vários santos, centenas de santos, mas desses 36 são considerados doutores. E esse título de doutor, ele se dá não só, né, assim, como uma forma de dizer que é um santo melhor, mas é uma forma de dizer que este santo, a trilha, né, o caminho que ele descobriu, que ele, né, trilhou para poder chegar à santidade, é algo que está documentado, né, precisaria estar documentado, e que nós também podemos utilizar para chegar até Deus, né, para entender as verdades da fé. E também é muito importante que os ensinamentos desses doutores sejam ensinamentos que são úteis a, além do tempo. Então, mesmo que a mais antiga, que é a Edelgarda de Bingen, até a Santa Giana, que é a mais recente, elas têm ensinamento. Desculpa, a Santa Giana não é doutora da igreja, mas desde a Edelgarda de Bingen até a Teresinha do Menino Jesus, que dentre as santas doutoras são a mais antiga e mais recente, elas têm ensinamentos que a igreja entende que em qualquer tempo ele é valioso, tá? E inclusive nós nos debruçamos muito para estudar por conta da profundidade que tem ali de ensinamento, tá? Então, são dos 36, 4 são mulheres, todas as 4 estão aqui na nossa jornada, e as outras 2, né? Como eu comentei, Santa Giana não é considerada uma doutora, é santa, mas não é considerada uma doutora. Mas eu achei importante colocá-la porque ela é uma santa muito recente. Ela, se não me engano, morre nos anos 60, e ela é uma santa que era, né, uma mulher que era médica, tinha muitos filhos, era esposa, e ela dá um testemunho de amor e de dedicação à família muito bonito. Então, nós vamos estudá-las também. E a Edith Stein, que também não é ainda, né,
considerada doutora da igreja, ela, eh, eu coloquei porque ela está em vias, né, tem um processo de análise e se esse processo, né, o resultado for positivo, ela se tornará a quinta mulher doutora da igreja, tá. Eh, Como ela é a mais recente de todas, né, depois de 300 Minutos de Jesus, que já é, ainda está sendo avaliados os escritos dela, os estudos dela, a vida dela, para ver se realmente né, vai encaixar nesse perfil considerado doutor da igreja, tá? Então é por isso que eu escolhi essas mulheres. E aí a ideia é essa mesma, né? Que a gente encontre aqui, né? Uma vez por mês e que nós tenhamos esse contato de conhecer a história, de conhecer os principais desafios, conhecer como elas vencer os desafios e como nós podemos utilizar tudo isso na nossa vida. Bom, então começando com a nossa primeira mulher, quem foi Edith Stein, né? Edith Stein, ela é a caçula, né? Aqui tem a fotinha dela bem pequena, a menor de todas aqui dessa primeira foto. Ela é uma caçula de 7 irmãos, tá? É de uma família judia, ela é alemã, nasce na cidade de Breslau, em 1891. Ela acho interessante que com 2 anos de idade ela perde o pai, e aí, né, a mãe tem que assumir a família, os filhos, a mãe acaba assumindo os negócios da família, e a Edith nutre um respeito, uma admiração muito grande pela sua mãe, por toda a luta, né, que ela teve que viver e, como se diz, dar conta do recado. Mas na adolescência, ela cresce nessa família, vivendo os ensinamentos, né, os costumes judaicos. Mas na adolescência, na juventude, Edith perde um pouco, né, esse sentido da vida e essa conexão com a espiritualidade e se torna ateia e passa a viver uma busca pela verdade e tentando encontrar isso mais naquilo que a ciência tinha para explicar do que a religião. Então, ela se torna ateia, entra na faculdade, ela sempre foi muito estudiosa, sempre gostou de estudar. Ela faz, então, lá na Alemanha mesmo, né? Faz uma graduação, então, uma faculdade na área da filosofia, se torna filósofa, e continua os estudos, até fazer um doutorado com esse senhor aqui, que é o Edmund Husserl, que é um dos filósofos muito famosos no tempo, né, da Edith até hoje, tá? É o pai da fenomenologia, esse nome é grande, e que é uma linha da filosofia que a psicologia bebe muito também, tá? Que tenta entender a essência do ser humano e das coisas, e ela faz uma tese de doutorado sobre a empatia. Interessante a tese dela, né? Inclusive o tema. Além disso, a Edith é uma mulher muito engajada na luta, né, pelos direitos das mulheres. Ela participa de todo aquele movimento né, de luta para o direito das mulheres de votarem. E ela tem uma coisa interessante que nesse período que ela estuda, né, no doutorado com o Edmund Husserl, ela tem contato com os outros alunos do grupo de pesquisa dele, que são cristãos. Alguns cristãos protestantes, alguns cristãos católicos. E isso já balança um pouco a Edith, porque ela vai depois contar sua autobiografia, né? Que como que aqueles homens e mulheres tão inteligentes, cientistas tão, né, que ela tinha tanta admiração por eles, e eles viviam uma espiritualidade, eles acreditavam em Deus, né? Ela achava que não fazia sentido, mas ao mesmo tempo ela começava assim a se inquietar e pensar que talvez ela pudesse, né, estar errada. E aí tem uma outra coisa também que é interessante contar, que aí ela até cita na autobiografia dela um fato que ocorre nesse período que ela está estudando, que ela era muito amiga de um casal, né, de colegas, que era do círculo dela. E aí, nesse período é a Primeira Guerra Mundial, o homem é obrigado a ir para a guerra, ele morre, e a mulher fica viúva, amiga dela, na idade dela. E aí, quando ela vai visitar essa viúva, ela vai toda preocupada, né? Porque realmente é uma perda, muito jovem, tudo. E eles são católicos, esse casal de cristão. Quando ela chega lá, ela se surpreende demais, porque ela encontra uma viúva pacificada.
né, sofrendo, né, mas em paz. E ela não entende, ela fala: "Gente, que religião que é essa que essa mulher tem? Que espírito, que fé é essa que ela acabou de perder o marido, jovem, na guerra, né, a vida dela, assim, virou de perna para o ar e ela, né, ela conta até que a mulher, que ela chegou tão transtornada que a mulher ainda a acalmou, né, a tranquilizou, e ela fica, assim, impressionada com essa situação, com essa, na verdade, esse testemunho de fé mesmo, né, que essa amiga dá. E aí, juntando tudo isso, e mais tarde ela vai ler o livro da vida de Santa Teresa de Ávila, que é a autobiografia dela, né, conta essa história de vida, em 1921, Edith já está com 30 anos, e então, depois que ela termina de ler o livro, ela fala: "Agora sim, eu encontrei a verdade que eu estava procurando". E aí ela se converte ao catolicismo. E a conversão dela é tão forte, porque a Edith, ela tinha isso, né, de ser muito decidida, assim, de demorar a decidir, mas refletir muito, mas quando ela decidia, ela era muito firme. Ela, então, ela né, se converte ao catolicismo, se batiza e já quer entrar para o Carmelo. Mas ela tem uma orientação de um padre, né, que é o diretor espiritual dela, que fala: Edith, você tem muito a contribuir para a fé católica pelo fato de você ser uma estudiosa, ser uma filósofa. Eu acho que você deveria não entrar no Carmelo agora, mas que lá, né, provavelmente não ia poder continuar com isso. Mas eu acho que deveria continuar a sua vida como leiga, vivendo a sua fé, amadurecendo a sua fé e tentando fazer essa ligação, né, da fé e da ciência com tudo aquilo que você estudou, tá? Então ela faz isso, né? Aí ela passa a atuar como professora, como conferencista, como escritora, escreve vários livros. A gente tem pelo menos 6 livros, se não me engano, dela já traduzidos para o português, mas ela tem muito mais escritos, né? Ela é uma santa relativamente recente, então as coisas ainda estão saindo, né, ainda estão sendo traduzidas para outras línguas, e ela acaba, né, vivendo esse processo todo, né, seguindo a orientação, na obediência, mas ela chega um ponto, né, já lá em 1933, já quase 10 anos à frente, chega um ponto que a perseguição com os judeus na Alemanha vai se intensificando, e aí ela já vê que está ficando difícil para ela continuar trabalhando, né? Dentro daquilo que foi proposto. Ela escreve livros nesse momento também, sobre fé e razão, unindo tudo aquilo que ela estudou da fenomenologia de Edmund Husserl com São Tomás de Aquino. É interessante as obras dela, mas aí ela vê esse momento acontecendo, né, pede orientação espiritual e o diretor espiritual entende, então, que esse momento é, então, o momento dela entrar para a vida religiosa, entrar para o Carmelo, se tornar uma monja, né, enclausurada, porque realmente não teria como ela continuar com a vida leiga e ainda contribuir com a fé, já que a perseguição aos judeus estava cada vez maior. Lá no Carmelo, depois de um certo tempo, ela começa então também a se dedicar à vida da escrita por obediência, depois que eles entendem, né, toda a missão que ela tem, os dons que ela tem, eles, né, as irmãs entendem que ela deveria escrever, e lá no Carmelo ela escreve a sua última obra, que é essa, A Ciência da Cruz, tá? Que é muito baseada em São João da Cruz, que é uma referência muito grande para ela, inclusive por isso que ela vai se tornar Santa Teresa Benedita da Cruz, tá? Mas ela fica praticamente 10 anos, né, de 1933 a 1942 só, no Carmelo. Por quê? Porque a perseguição aos judeus, ela começa, né, com aqueles judeus que professam a fé judaica. E aí, depois de um tempo, né, de captura de todos eles, digamos assim, especialmente na Alemanha, né, mas depois se estende para toda a Europa, eles passam, então, também a perseguir judeus que se converteram a outras religiões. Então, não só a fé professada, mas também a origem. E aí, primeiro as irmãs, né, fazem um movimento de tirar ela da Alemanha, mandar ela para um Carmelo na Holanda, junto com a irmã dela, que nesse momento a mãe dela já tinha falecido. Então, a irmã caçula foi morar com ela no convento, as irmãs liberaram por causa das condições, né, no momento.
E aí, elas são transferidas para a Alemanha. Mas passa-se o tempo e aí o cerco começa a apertar também, Alemanha não, né, para a Holanda, também na Holanda. E aí, nesse momento, Edith, ela sente uma inspiração, na verdade, ela não é mais Edith, né? Já é a Teresa Benedita da Cruz, porque quando entra para o Carmelo, muda-se o nome. Então, aí já a Teresa, né? Teresa Benedita, ela, ela sente que o cerco está acirrando, que é uma questão de tempo para eles chegarem. E ela até tem uma proposta lá das superioras de enviá-la para outros carmelos fora da Europa. Então, ela tinha até uma proposta, né, de vir aqui para a América do Sul, mas ela entende que ela precisava viver esse martírio. Então, ela escreve um testamento espiritual, dizendo: olha, eu sei tudo que vai acontecer agora nos próximos passos, né? Que a perseguição está se acirrando. Nesse momento, se não me engano, a igreja ela tinha tomado uma postura muito clara contra o nazismo, e aí os nazistas vieram em cima da igreja católica e dos judeus que principalmente que estavam dentro da igreja católica e como retaliação. E aí ela fala: mas eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui e vou aceitar a cruz que o Senhor está me oferecendo. Então ela se oferece, né, ela vai por livre e espontânea vontade para a, a prisão, né? Que ela vai na verdade, ela vai presa junto com a irmã, depois ela chega no campo de concentração e ela é daqueles que chegam e já são mortos. Então ela chega, no mesmo dia que ela chega, ela já vai para a câmara de gás, já é conduzida à câmara de gás e morre, né? E nesse testamento espiritual ela fala: olha, hoje, se isso é, né, a cruz que Cristo me oferece agora, eu vou me unir a essa cruz, oferecendo a minha vida com o meu povo, pela conversão do meu povo. Então, ela oferece pela conversão dos judeus, né, ao cristianismo. Porque a Edith, Teresa, né, ela nunca viu o judaísmo o catolicismo como uma ruptura com o judaísmo, ao contrário. Ela sempre achou que era uma continuação, né? Porque ela entendeu, os judeus esperam o grande Messias, o grande Messias é Jesus. Então é isso. Então eu nasci judia e agora eu estou tendo a salvação que vem de Cristo, que é o grande Messias. Então, em 1942, na verdade, 9 de agosto, né, de 1942, ela morre, né, na câmara de gás. E passa-se, então, a estudar a vida dela, passa o tempo, né? E depois de todo o processo de beatificação, ela é canonizada em 1998 por João Paulo II, com esse título, né? De Santa Teresa Benedita da Cruz. Bom, então agora que a gente já conhece um pouco a história, né? Porque tem mais alguns detalhes, mas que não dá para falar tudo aqui nessa aula inicial, né? Então, agora vamos entrar no tema, né, da alma feminina, da sua missão, natureza e graça, que ela aborda neste livro, tá? Então, essa parte da primeira aula, né, e as aulas seguintes vão ser baseadas nessa bibliografia aqui, né, nesse livro de Edith Stein, tá? Que é A Mulher, Sua Missão Segundo a Natureza e a Graça. Na verdade, eu pensei algumas partes importantes do primeiro e do segundo capítulo desse livro, tá? Como eu disse, ela tem uma bibliografia muito extensa, mas a gente teria que fazer uma escolha, né? Como o mês de março é um mês que a gente está voltado para o feminino, para a mulher, aí eu achei pertinente trabalhar esse tema. Bom, então nós vamos falar de alma, né? Para a gente recapitular aqui o conceito de alma, vamos nos lembrar de onde ele foi forjado, né? Então, desde a antiguidade, né, desde a filosofia grega, que é aí há uns 800 anos, digamos assim, 600 anos antes de Cristo, a humanidade, né, o ser humano já era compreendido como sendo feito de duas partes, né? Uma parte que é o corpo, que é a parte biológica, que finita, né, que acaba, e a alma, que é a parte imaterial e que é espiritual, né? E a parte imortal. Então, isso não é só da religião, tá? Isso é também dos filósofos também, né? Que é quem estuda, né? Essa questão de quem somos, né? E aí,
Desde Sócrates, né, depois de Sócrates, seus alunos, né, Platão e Aristóteles, eles morrem defendendo essa ideia, né, da imortalidade da alma. Então, nosso corpo é finito, mas a alma é eterna, tá? E o que é a alma? A alma, ela também pode ser traduzida essa palavra alma como psique, e daí vem psicologia, psiquiatria. Então, essas áreas, elas estão trabalhando, né, e cuidando da alma. E a alma é o que? É o nosso lado, que é mental, que é intelectual, que tem as vontades, que tem as emoções, que tem os sentidos, tá? E aí, quando, né, na religião católica, a gente vai estudar, entender um pouco melhor sobre essa constituição do ser humano, a gente se baseia na carta de São Paulo, que ele fala: vós sois de corpo, alma e espírito. E aí, para entender mais, tá, e o que é a alma e o que é o espírito, né? Na verdade, na nossa compreensão, o espírito faz parte da alma. É como se a alma ela fosse um meio termo, né, entre o material e Deus, né? O meio termo que eu falo é uma ponte entre aquilo que é biológico, que é material, e aquilo que é espiritual, que é Deus, né? Então a alma, ela tem uma dimensão que ela se conecta com os sentidos do corpo, né, com aquilo que é vontade, emoção, essa parte mais do sentido. E uma outra parte que ela está ligada a Deus, que é esse lado, essa dimensão espiritual da alma. Então, quando eu comento com vocês de que eu sou terapeuta da alma feminina, é porque eu estou aqui dedicada a estudar as verdades da fé voltadas a amadurecer, né? E esse crescimento mesmo dessa parte nossa da alma que é ligada a Deus, que é o espiritual. Bom, e aí no livro, Edith, ela quando ela pensa, quando ela vai introduzir o tema, né? Qual que é a nossa natureza? Qual que é a natureza da mulher? Aí antes de entrar na mulher, ela tenta pensar na natureza do ser humano, né? E aí ela separa, né, seguindo as Sagradas Escrituras, em três tipos de naturezas, né? A primeira natureza é a natureza natural, original, que é aquela pensada por Deus, né, no Gênesis, quando nos criou. Então, ele nos criou a sua imagem e semelhança, para que nós pudéssemos, né, dominar a terra e propagar o ser humano, né, reproduzir, gerar filhos, né? E não via-se tanta discrepância digamos, né, na dignidade, na função espiritual, digamos assim, né, ou intelectual de homem e mulher. Mas aí a gente vem para a ordem da natureza caída, que é após a desobediência. Então, esse ser humano dotado de uma alma intelectiva, ou seja, capaz de fazer escolhas, porque é livre, né? Que tem vontade, que tem consciência, né? Que inclusive é o que nos diferencia das outras criaturas. Ele escolhe, né? Muito mal, inclusive, ele escolhe desobedecer uma ordem divina. Quando ele desobedece uma ordem divina, Deus é meio que obrigado, porque ele é um pai, né, que entende a necessidade do filho de aprender e de ser obediente, né? E aí ele aplica uma pena, né, que era automática à desobediência, que é a desordem. Que aí existe agora uma relação de dominação e subordinação entre o ser humano, entre o ser humano homem e mulher, que uma hora um quer dominar o outro. E, além disso, ele aplica uma pena muito própria do homem, que é lutar pela sua existência, ou seja, a necessidade de agora ter que viver do suor do seu trabalho. E para a mulher, mais específica, né, que é agora passar pelas dores do parto. E trava uma luta, né? Por inimizade entre ti e a serpente, tá? Trava uma luta entre a mulher e o mal. Então, nós temos essa missão espiritual de lutarmos contra as forças do mal, né? Nós já temos essa, até porque nós somos, né? A quem gera novos seres humanos, nós sabemos que o principal problema, né, entre nós e o mal é a inveja, né? E, então, ele não quer que novos seres humanos nasçam, né?
Bom, continuando, então, a terceira ordem que ela coloca é a ordem da redenção. Então, no mesmo momento que Deus automaticamente teve que aplicar a pena da desordem, ele já pensou um plano de nos resgatar, né? Ele falou assim: olha, então tá, desobedeceu, eu vou, já sei o que eu vou fazer para resgatar. Então, ele faz também uma promessa de que viria, então, o, o Messias, né? O escolhido, aquele que nos garantiria a graça da salvação. Então, gente, voltando aqui, desculpa, acho que deu uma quedinha aqui. Nós estávamos falando da ordem da redenção, né? E aí, nessa ordem da redenção instituída por Deus, que é o plano de salvação, a natureza do homem ela tem assim seu valor muito grande, porque o Cristo se encarna como homem. Mas a natureza da mulher também tem o seu valor importantíssimo, por quê? Porque ele escolhe nascer de uma mulher humana. E aí, nesse momento, Deus equilibra essa relação de dominação e subordinação, como? Entre o homem agora, o exemplo é Cristo, e a mulher é a igreja, né? Que é a esposa de Cristo, né? E aí, a esposa, sim, é submissa ao seu marido, né? Como diz aquela passagem, mas o seu marido, que é Cristo, morre pela igreja, morre pela esposa, tá? Então, pensemos, será que, né, seria tão ruim ser submissa a um homem que é capaz de morrer por mim? Bom, e aí usando, né, as palavras da própria Edith no livro, o que que ela fala? Só quem estiver ofuscado pela paixão da luta, que é esse feminismo radical, poderá negar o fato óbvio de que o corpo biológico e a alma, o emocional, o espiritual da mulher foram formados por uma finalidade específica, ou seja, tem um projeto de Deus específico para a mulher e tem para o homem, tem diferença. E qual que é a característica então da alma, né? Desse emocional, desse espiritual feminino? A mulher tem esse desejo genuíno de se ater mais ao pessoal e menos ao abstrato, ou seja, ela se realiza mais quando ela está lidando com as pessoas, quando ela está vivendo, né, ali compartilhando com as pessoas, do que uma coisa que os homens já têm mais aptidão, que é lidar com o abstrato, né? Então, às vezes, uma coisa que não tem tanta explicação assim, não é tão prático da nossa rotina, do nosso dia a dia, eles dão conta de trabalhar, tá? Ou que não tem, não dá para enxergar tão claramente o ser humano envolvido, eles dão conta de trabalhar, enquanto nós já nos realizamos mais quando lidamos diretamente com o ser humano, com as causas de ser humano. Mais à frente do livro, que a gente vai abordar, ela vai dar os exemplos disso, né? De profissões, de situações em que a mulher consegue se realizar melhor por estar trabalhando, por estar, né, em contato mais com o pessoal, tendo mais esse sentido atendido, né? O desejo genuíno à maternidade, né? Então, a mulher, ela tem essa maternidade nela. Essa maternidade que pode ser biológica, né? De dar a vida ao ser humano, a vida biológica, ou a maternidade espiritual, que é aquelas mulheres, né, que não têm filhos, mas que quando elas estão exercendo o cuidado, a alimentação, promovendo o ser humano, cuidando do ser humano, se doando ao ser humano, ela está ali gerando vida, né? E isso é maternidade. A mulher é muito intuitiva e emocionalmente direcionada à realidade. Então, ela tem uma noção muito boa do que está acontecendo na realidade, né? Então, assim, confiemos mais na nossa intuição, peçamos a Deus para nos ajudar a ter essa intuição genuína, né? E não corrompida lá pelo pecado e pela desordem. Mas por isso, né, por ser muito intuitiva e por conhecer bem a realidade, ela se torna uma ótima conselheira. E aí, por isso, ela também vai exercer esse papel de educadora dos filhos e também de outros seres humanos que ela entra em contato com muita facilidade e, né, assim, com muito sentido, com muito realização, porque é próprio da alma dela.
E a outra característica é a característica de companheira, né? Companheira de quem? Companheira do homem, principalmente, né? Por quê? Porque ela tem esse dom da sensibilidade e esse dom da compreensão. Então, ela percebe que a pessoa não está bem, ela consegue ouvir, né, as dores da pessoa e, né, ali se colocar no lugar e tentar, né, ajudar de alguma forma, é próprio da mulher, tá? Isso. E aí, isso estende a todas as outras pessoas, né? Mas, no caso, né, num casamento, ao seu marido, mas estende, aquelas que não são casadas, né, a todas as outras pessoas, porque é uma coisa que está na nossa alma, na nossa essência. Sim, e aí a própria Edith no livro, ela faz um comentário que eu achei importantíssimo, que ela fala, olha, então essas são as exigências nossos interiores, é disso que a nossa alma quer se preencher, quer, né, quer viver, é assim que ela quer viver. Mas e a mulher na vida real? Né? Então ela fala, olha, na vida real, nós nos encontramos esmagadas pela carga dupla da vida profissional e casa, né, quem trabalha fora. Mesmo quem não trabalha fora, as ocupações, os deveres de dona de casa, a gente sabe, né, que são exaustivos. Sempre estamos numa atividade, né? Ou seja, num ativismo de pensando o que eu vou resolver agora, o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer agora. E por isso ficamos esgotadas, nervosas, né? Irritadas. Eu acrescentei aqui essa parte da ansiedade, de vermelho, tá? O restante do livro, essa outra parte é minha. Então, assim, tudo isso nos atrapalha a viver a nossa essência, né? E aí vem a grande pergunta que ela faz o tempo todo, algumas perguntas, e tenta responder. E essa eu achei importante colocar. Ela fala: de onde virá essa tranquilidade e essa alegria interna para poder oferecer aos outros apoio, arrimo, orientação? E aí eu vou usar as palavras dela também. Ela fala: quando essa entrega se dá em relação a um ser humano, trata-se de um despojamento errôneo, de uma escravização e, ao mesmo tempo, de uma pretensão injustificável que nenhum ser humano pode cumprir. Só Deus pode entregar-se assim a uma pessoa, de modo que preencha todo o seu ser, sem perder nada de si. Então, eu sei que eu falei que a mulher está mais voltada para o pessoal, mas antes ela precisa ter uma entrega muito profunda a Deus. Por quê? Porque se ela entregar ao pessoal, né, às pessoas, né, de forma muito profunda, ela está cometendo um erro. Por quê? Porque a união mais profunda que ela tem que ter é com Deus. Então, eu me uno a Deus, primeiro Deus, né? Depois, eu me uno às outras pessoas, eu posso ajudar as outras pessoas, tá? Então, essa conexão com Deus é importantíssima para todo ser humano, mas, né, para a mulher também, porque nós só podemos nos doar se a gente estiver bebendo da fonte que é Deus, primeiro lugar. E aí, né, para dar conta, né, para vivermos verdadeiramente essa essência que é nossa, nós contamos com a ação da graça, que é, né, a força divina atuando em nós. E essa força da graça, ela ocorre principalmente, né, depois de Jesus, ele institui, né, esse relacionamento filial com Deus. Então, até o Antigo Testamento, Deus era o quê? O Senhor, o Mestre, né? E continua sendo. Mas a partir de Jesus, ele nos ensina a chamar Deus de Pai. E aí, se eu sei que eu sou filha de Deus, que Deus é meu Pai, nós precisamos ter atenção e, como se diz, amadurecer essa ideia na nossa alma, porque isso é muito sério, né? E o que é essa filiação? Essa filiação a Deus, ela sofre com a luta que é travada entre a nossa natureza corrompida, que é a desobediência, né? Que já veio dessa pena que foi dada a toda a humanidade, né? E o germe, né? Que é a essência, que é a semente da vida na graça. Então, especialmente nós que somos batizados, nós recebemos essa filiação com Deus no batismo, que é essa sementinha, que é o lugar onde Deus fala: olha, esse é meu filho, e ele vai crescer no, né, em todos os aspectos do espiritual também.
Mas a nossa natureza corrompida, ela nos atrapalha o tempo todo, né? Então nós temos que lutar para poder conseguir cultivar essa semente da graça, fazer com que ela se torne uma árvore frondosa que dê frutos, tá? E aí a gente vai falar, só a força da graça é capaz de livrar a natureza corrompida. Bom, então ela vai dizer, né, repetindo aqui, só a força da graça é capaz de livrar a natureza de sua escória, restituindo-lhe a sua pureza e libertando para ingressar na vida divina. Então, gente, é só com a graça de Deus que nós conseguimos exercer essa nossa missão, viver essa essência feminina que Deus mesmo, né, nos colocou, nos deu ao criarmos, né? Quem acolhe o Salvador no mais íntimo da alma, necessariamente será puxado com mais e mais força para dentro da torrente da vida divina. Então, Deus é como se fosse, né, essa torrente, né, essa cachoeira de águas de vida, e que quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós entramos nessa torrente da vida e mais nós nos assemelhamos a ele. E aí a gente, né, terá o coração transformado segundo a imagem do coração divino. E isso nos dará o quê? Uma força libertadora das preocupações. Então, se nós estamos unidos a Deus, numa união tão fecunda, tão forte, o que é uma preocupação temporal, né? É como se diz, né? O que será isso daqui a 10 anos? Deus está no comando? Mas para dizer o seguinte, Deus é o Deus do impossível, é o Deus que criou tudo, é o Deus que vê tudo, é o Deus que sabe tudo. E ele é bom e eu confio na vontade dele, né? Vou preocupar com o quê? Né? Então a gente se liberta muito das preocupações, né? E a gente passa a viver um pedaço da eternidade já aqui na Terra. Então, o que é a eternidade? É essa amizade íntima com Deus, né? E essa vida, né, que você não existe mais dor na eternidade. Então, aqui nós vamos passar pela dor, mas com olhos na eternidade e sem sofrer a mais, né? Sofrer só aquilo que é legítimo daquela dor, sabendo que ela é passageira. Então, nós encontramos um caminho na luz de Deus, quando nós permitimos que a graça de Deus haja em nós primeiramente. Claro que depende do nosso 1%, tá? É 99% a graça, 1% a gente. Qual que é o nosso 1%? O primeiro é a abertura, né? É o querer, é o buscar, né? E o segundo, digamos assim, é o continuar, não parar, né? Inclusive a Santa Teresa de Ávila fala, né? Se decidir decididamente, ela fala isso, eu me decido decididamente a ser de Deus, né? Não olhar para trás. Bom, então, quando nós estivermos vivendo, né, esse ápice, né, essa maior conexão com Deus, essa intimidade com Deus maior, nós vamos, né? E não é só as mulheres aqui, né? São todos nós cristãos. Nós vamos nos assemelhando a Cristo, né? Nós passamos a imitar o Cristo. Por que o Cristo? Porque o Cristo é o ser humano perfeito, né? Então, mas é impossível ser igual a Cristo. Eu sei, o Cristo, ele é Deus, mas o Cristo também é humano. E no que tange, né, a parte humana de Cristo, é possível. Por quê? Porque ele mesmo quer que nós nos tornemos igual a ele, né? Então, o cristianismo, o cristão é aquele que segue, né? É a Cristo, aquele que está aqui para aprender com ele e se tornar igual a ele. E aí nós temos os exemplos dos santos, e ela chama a atenção para uma coisa que eu achei importante, que ela fala, então os santos são aquelas pessoas, né, que viveram esse alto grau de imitação a Cristo. E como Cristo é esse ser humano perfeito, nele tem todas as habilidades. Cristo, ele consegue, né, ele usufrui de todas as características humanas, sejam elas femininas ou masculinas, né? Ela fala, então, aqueles santos homens, além das características, né, próprias da alma masculina, ele é capaz até de adquirir uma suavidade, uma bondade que é própria do feminino,
uma preocupação verdadeiramente maternal com as almas. Então, o homem se eleva tanto nesse lado espiritual que ele consegue até ter esse lado maternal que é próprio da mulher com as almas, né? E as mulheres, da mesma forma, adquirem características que são próprias do masculino, que é essa coragem, essa proficiência, essa determinação que é própria do feminino, né? Então, gente, essa é a missão em último, né? Assim, em última análise, né? É imitarmos a Cristo, sermos imagem de Deus. E aí ela vai encerrar, né? Eu vou encerrar aqui e ela vai tratar desse tema no livro assim. Ela fala: olha, ultrapassar os limites naturais é a ação suprema da graça, podendo jamais ser alcançado pela luta autossuficiente contra a natureza ou pela negação dos limites naturais. O único caminho é a submissão à ordem estabelecida por Deus. Porque eu imagino que a gente, né, ouvindo essas verdades, a gente já começa a pensar, né, mas não é para mim, não dou conta, né, mas isso é difícil demais, né, ninguém é santo, né, todo mundo é pecador. Sim, e Deus sabe disso, e Ele não conta com a nossa santidade, Ele conta com a nossa fraqueza. Nós temos que pensar isso, né? A ordem sempre é: Deus me amou na minha fraqueza. Ele não me ama porque eu sou mais ou menos santo. Ele me ama mesmo na minha fraqueza. Porque ele, né, ainda mais que na fraqueza, ele sabe da importância do amor dele para mim. E eu fico constrangida. O movimento é esse, a ordem é essa. Eu fico constrangida porque eu sei que eu não mereço e ainda sou fraca e ele me ama. Então, é uma mistura de constrangimento e de amor que aí eu amo de volta, né? Aí eu vou amá-lo de volta em gratidão mesmo pelo amor que ele tem por mim, gratuito, infinito. E quando eu tenho essa ordem bem estabelecida, eu transbordo para os meus irmãos, né, para as outras pessoas. E aí sim, eu passo a amar as outras pessoas, porque Deus que me ama, me ensina e manda amar os outros. Tá? Então não é uma autossuficiência, não é um checklist, não é um tipo, eu vou rezar, eu vou comungar, eu vou confessar, ou eu vou ler a palavra, eu vou isso, pronto. Então agora eu estou fazendo a minha conexão com Deus. Não é um checklist, é uma profundidade de alma, é um movimento da alma. E primeiro é contar com Ele, né? E com a nossa fraqueza, e pedir a Ele para agir na nossa fraqueza, para que nós cada vez mais imitemos a Cristo. Bom, então, gente, depois, né, de tudo isso que a gente ouviu e de trabalhar esse tema, né, tão interessante que a Edith Stein ela aborda no seu livro, quero fazer um convite para vocês. Então, além das aulas mensais que nós vamos continuar tendo esses encontros, né, para falar das 6 grandes santas, eu queria convidar vocês para o Clube do Livro, que é um clube de leitura, tá? Que, né, eu estou chamando de Jornada Literária de Aprofundamento Espiritual com as Grandes Mulheres da Fé Católica, tá? Então, quem tiver, né, sentir o desejo no coração, ou melhor, eu convido a todas, né, mesmo aquelas que acham que não tem tempo, ou que não é para você, pensa assim, nós temos ficado muito na tela, nós já temos, né, a gente já está cansado de saber que nós precisamos ter mais qualidade, né, usar o nosso tempo com mais qualidade. Então, adicionar uma leitura espiritual, né, uma leitura com um grau de profundidade, de aprendizado desse, acho que é uma coisa muito importante e válida. E a outra coisa é essa importância que nós temos como mulher de nos relacionarmos entre mulheres, né? De estar nos apoiando. Então, o clube, ele foi, né? Está sendo construído. Vocês vão ser a primeira turma, né? Nesse projeto que eu estou começando agora. E ele foi construído pensando nisso, né? Pensando nessa nossa necessidade e a gente se doar esse tempo, que eu sei que não é fácil, tá? Então, a ideia é que, nesse grupo, eu traga para vocês um aprofundamento em alguns livros. Ah, Biana, mas
vão ser, né, que eu já estou falando aqui, vão ser cada mês um livro. Então, no mês de março é o livro A Mulher Segundo a Natureza e a Graça, que é este daqui, né, da Edith Stein, que é esse mês de março. Terezinha do Menino Jesus, nós vamos ler História de uma Alma. Teresa de Ávila, o Castelo Interior. Santa Hildegarda, A Medicina de Santa Hildegarda. Catarina de Sena, O Diálogo. E Santa Giana, Cartas de Amor de uma Santa, em agosto. Aí eu já sei que vocês estão pensando, nossa, mas eu não dou conta de ler um livro por mês. Bom, duas coisas. Primeiro, a ideia de eu fazer as aulas é para ajudar vocês a começar esse movimento de leitura. Então, mesmo que você não tenha lido o livro todo, mesmo que você não possa ler nada do livro esse mês, você vai poder conhecer um pouco do livro sem ter lido. Então, isso é uma grande vantagem, né? A outra coisa é que o livro, ele tem que ser entendido, né, no processo terapêutico como um remédio. Então, não é para tomar o remédio de uma vezada, né? Não é para ler rápido, correndo em um mês. Não, não é isso que eu estou pensando para vocês, não. Eu coloquei esse tempo de um mês, mas é para mim, para eu me organizar, né? Mas o que acontece? Como a ideia, né, esse processo, esse livro ele é pensado não como um remédio que eu tenho que tomar de uma vez, mas como uma vitamina, né, para minha alma. Então, eu tenho que tomar um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia. Então, 30 minutos de leitura, gente. 30 minutos de leitura. Eu comecei assim, confesso, tá? Por causa da rotina corrida. E aí, já me fez um bem enorme. Eu consegui, em um ano, ler mais de 10 livros, lendo 30 minutos por dia. Lógico que não são livros grandes, né? Mas livros menores. E também pensar, né? O livro, tem um canal que eu sigo que eu gosto muito, que ela fala, gente, o livro ele é como se fosse um bolo, tá? Ele tá ali pra gente degustar, né? Então você não vai comer um bolo inteiro no café da manhã. Você come um pouquinho no café da manhã, um pouquinho no café da tarde, um pouquinho no outro dia, e vai comendo, degustando aquele bolo, tá? Então, se você, né, gostou do livro, gostou do tema, compra o livro. Eu também vou mandar os PDF. Quem não pode comprar o livro, vou mandar os PDF no grupo para você poder ler pelo celular ou imprimir, tá? Porque às vezes, né, não tem acesso à compra fácil do livro. Mas aí, se você ler um capítulo, 2 capítulos num mês, já é um grande ganho. Imagino, né? Suponho eu que se você não tem o hábito de leitura, você não ia ler nada, tá? Então, é mais isso, para que a gente tenha contato, né? Conheçamos esses livros, possamos começar a entrar nesse processo de leitura e tenhamos esse momento, né, de aprofundamento, tá? Então, os encontros do Clube do Livro, ele vai durar 6 meses, né? Cada mês com um livro de uma daquelas santas que eu citei, um livro por mês, e vão ser aulas quinzenais. Então, vai ser também às terças-feiras e 2 aulas no mês, né? Praticamente. Então, semana que vem eu vou começar com a primeira aula, né? Desse mês de março, do Clube do Livro. E no final, na última terça-feira do mês, a aula encerrando o mês de março, tá? Essas aulas eu pretendo dar elas um pouquinho maiores, 1 hora e meia de aula. Mas aí vamos pensar que também, né, gente? 1 hora e meia de aula, então vão ser 3 horas durante um mês. Esse tempo será que realmente é tão grande assim, né? Para o ponto de você achar que não tem tempo para ver? Eu vou deixar as aulas gravadas, tá? Então, quem não conseguir assistir ao vivo, eu envio no outro dia, tá? E tudo isso por um investimento de R$ 20 por mês. Então, eu convido vocês a fazer uma assinatura, e essa assinatura é assim: eu vou mandar o link, tá? No Mercado Pago. Você vai cadastrar né, o seu telefone, o seu e-mail, o seu nome, para eu saber que você entrou no clube. E aí, então, gente, essa assinatura, ela vai ser mensal. Então, você vai colocar lá, vai entrar, já está configurado para uma vez por mês debitar, né, no seu cartão de crédito ou te enviar o boleto, né, dependendo do modo que você escolheu. Então, é R$ 20 mesmo por mês, tá? Não é aquela assinatura que você precisa pagar tudo de uma vez, tá? Para ajudar mesmo, para que todas vocês se sintam estimuladas, né, e muito convidadas a participar, tá? Vou deixar aqui para encerrar esse bônus, que é umas sugestões aqui de livros de leitura, para, né, para trabalhar mais esse tema ciência e fé.
entender um pouco mais do pecado original, dessa parte que nós falamos na aula, do Gênesis, né? Alguém me pediu ajuda para trabalhar com jovens, né? Aí eu coloco aqui uma sugestão para as moças, que é o Despertar da Senhora Prim, o Privilégio de Ser Mulher, 2 livros, de filósofas cristãs, tá? Dentro da ansiedade também, que alguém comentou, né? Eu tenho, assim, uma indicação que é o livro do Viktor Frankl, né? O Viktor Frankl é esse pai da logoterapia, que é essa terapia que considera o espiritual também, sabe? É bem interessante. E deixo também o link do YouTube, que aí é gratuito, né? Para todo mundo que fiquem com esse compromisso de verem o filme, acho que 1h40, gente, mas nem que venha picada, 1 hora à noite que estiver tranquilo, faça um esforço de assistir o filme, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Então, a aula é isso. Obrigada, muito obrigada aqui por participarem dessa primeira aula, aqui, especialmente aquelas, né, que vão entrar na primeira turma, convido a todas para poder entrar. Eu gostaria de encerrar, então, com essa imagem da Santa Teresa Benedita da Cruz, convidando vocês para a gente fazer essa oração do Pai Nosso, que é a oração ensinada por Jesus, pedindo a intercessão de Santa Teresa Benedita da Cruz nos nossos estudos, nos nossos trabalhos, na nossa vida, nas nossas famílias. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito obrigada, gente. Deus as abençoe.